Agora vamos iniciar a próxima palestra, que no princípio era o caos, universo de Bianchi e suas aplicações, com o professor doutor André Steclen aqui, que é nosso professor do Departamento de Matemática, né, da UTFPR. Ele tem graduação em Física e em Matemática e um doutorado em Matemática pela Unicamp. Então, agradeço muito, André, por estar se disponibilizando para falar com a gente. E abro para você aí para poder compartilhar a tela e dar início. Bom, então, eu que agradeço a oportunidade de divulgar meu trabalho, né, e apresentar um assunto que para mim é bem interessante. Bom, então, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá bom o áudio. Ok, então eu vou começar compartilhando minha tela. Bom, então, eu queria falar com vocês hoje sobre os universos de Bianchi, né? Então, e aspectos de sistemas dinâmicos, né? Em particular o caos, né? Que pode surgir nesses universos, tá? Então, bom, aqui está um breve sumário da apresentação, né? Então, começar falando de universos homogêneos e isotrópicos, né? Que basicamente corresponde ao nosso universo, né? Depois eu vou falar sobre universos que são só homogêneos, né? Passar para os universos do tipo Mixed Master, que são um tipo de universo particular e caótico, né? Falar de algumas aplicações e depois observações finais, tá? Deixa eu começar falando sobre o princípio cosmológico, né? Então, segundo o astrônomo William Keel, né? Você pode pensar no princípio cosmológico basicamente como uma afirmação, né, que, visto em uma escala suficientemente grande, né, as propriedades do universo são as mesmas para todos os observadores, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Qual que é a vantagem disso para o pesquisador, para o cientista, né? É essa afirmação, né, fortemente filosófica, né, que o que a gente vê do universo, né, é uma amostra justa, né, ou seja, nossos experimentos que a gente faz aqui na Terra são os resultados que a gente obtém vão ser basicamente os mesmos que a gente obteria em qualquer outro lugar, né, assim, em larga escala, obviamente, né. Então, ou seja, a gente não precisa estar num lugar privilegiado no universo para tentar entender, né? Então, você pode fazer experimentos em qualquer lugar, tá? Bom, quando a gente fala em princípio, né? Então, princípio designa, na verdade, uma conjectura, né? Então, por isso que é um princípio cosmológico, não é uma lei cosmológica, né? Princípio é uma conjectura, assim, mais bruta, né? Intuitiva, né? Em que você propõe algo, né? Com base na sua intuição, né? Em contraste com as leis, né? Que são experimentalmente estabelecidas, né? Então, quando você fala de princípio cosmológico, é algo que você imagina que seja, né? Mas, assim, você precisa mostrar com base em evidências científicas, né? Então, você tem consequências, por exemplo, desse princípio cosmológico, né? Que são, por exemplo, a homogeneidade e a isotropia, né? Então, são consequências testáveis, né? Do princípio cosmológico, né? Claro que o princípio cosmológico em si abrange outras propriedades, né? Que nem sempre são testáveis, né? Mas a gente vai se concentrar aqui na questão da homogeneidade e da isotropia, né? Eu já vou falar daqui a pouco com mais detalhes cada o que se refere a cada uma dessas propriedades, tá? Mas uma coisa que precisa ficar clara, né, que essa homogeneidade, essa isotropia, né, esse princípio cosmológico, né,
ele é válido em escalas cosmológicas, escalas grandes, né? Então, no princípio, pelo menos mais de 100 megaparsecs, né? E quando a gente considera esse princípio cosmológico, né, você desconsidera algumas estruturas, né? Por exemplo, se eu fizer um experimento aqui na Terra, um experimento no Sol, né? É claro que vai ter diferença, né? O Sol é muito mais quente, né? Então, esse tipo de flutuação, né? Então, você desconsidera, né? Então, está pensando em coisas em larga escala, tá? Você pode visualizar isso, né? Por exemplo, essas escalas cosmológicas, né? Quando se estuda a radiação cósmica de fundo, né? Que é a radiação gerada ali pelo processo de evolução do universo, né? Então, essa radiação reflete bem a questão da homogeneidade e da isotropia do universo, tá? Esse aqui é um dado do Planck, né? Se você for ver bem, né, ele não parece muito homogêneo a partir dessa figura, né? Parece que está toda granulada essa figura, né? Mas se você observar a escala, né, isso aqui é uma medida de temperatura, basicamente, né, de radiação do corpo negro do universo, né? E se você for avaliar essa escala, você vê que está na escala de 300 milikelvin, né? Então, ou seja, você tem flutuações, né, mas elas são pequenas, né? São flutuações estatísticas, né, estocásticas. Então, a grosso modo, né, em grande escala, o nosso universo é homogêneo e isotrópico, tá? Então, essas são observações, são fatos, né, que a gente não pode ignorar na nossa análise, né, que o universo observável, ele tem essas duas propriedades, isotropia e homogeneidade, tá? Bom, dito isso, né, então vamos avançar na nossa discussão, né? Antes, um pequeno aviso, né? Esse é uma figura que eu achei na internet hoje, né? Equivale a uma situação real de um professor tentando angariar estudantes, né? Mas na nossa discussão, a gente está num workshop de astrofísica, não astromatemática, mas então, de qualquer maneira, eu vou ter que falar um pouquinho de matemática, né, na nossa discussão, né, até porque a classificação de Bianchi, né, ela é baseada na álgebra, né, então, vou tentar manter essa discussão matemática ao mínimo, mas a gente vai ter que passar para algumas partes mais matemáticas, tá? Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre homogeneidade, tá? Homogeneidade, né, a grosso modo, né, de uma maneira intuitiva, né, quer dizer que cada ponto do espaço se parece com qualquer outro, tá? Se eu efetuar medidas num ponto do espaço, é a mesma coisa que efetuar medidas em outro ponto do espaço, tá? Se eu medir distâncias e ângulos num ponto, é igual a fazer distâncias e ângulos em outro, tá? É importante dizer aqui, né, quando eu falo em homogeneidade, né, eu estou falando de homogeneidade espacial, né? Não é a homogeneidade do espaço-tempo, né? Porque isso equivaleria também a uma homogeneidade no tempo, né? Então, quando a gente fala aqui em homogeneidade, né, a gente fala só da parte espacial, ou seja, se você congelar um instante do tempo e avaliar todos os pontos que estão nesse mesmo instante do tempo, no espaço-tempo, né, eles têm essa propriedade de homogeneidade, tá? Então, com isso a gente tem uma definição mais precisa, mais formal de homogeneidade, né, para o espaço-tempo, né? E ele diz o seguinte, né? Então, eu digo que um espaço-tempo é dito espacialmente homogêneo, né? Se existe uma família de um parâmetro de hipersuperfície, tipo espaço, né, sigma t, né, que faz uma foliação do espaço-tempo, né, e que para cada parâmetro t, para
quaisquer pontos P e Q nessa hipersuperfície, existe uma isometria da métrica que leva a P e Q. Tá? Então, o que quer dizer essa formulação? Né? Quer dizer que eu posso pegar o meu espaço-tempo, né? Eu posso cortar ela em hipersuperfícies, né? Agora, como o meu espaço-tempo é quadridimensional, porque ele tem 3 dimensões de espaço e de tempo, basicamente, quando eu corto ele, né, com um parâmetro, no caso, posso pensar nesse parâmetro t como próprio tempo, né? Então, eu vou ter esses cortes, né? Aqui eu estou representando como superfícies, né? Mas, na verdade, são hipersuperfícies, são superfícies tridimensionais, são espaços tridimensionais, né? Que eu consigo fazer uma conexão com o tempo, né? Então, para cada instante do tempo, eu tenho esse corte tridimensional, né? E qual que é a característica desses cortes? Né? Para cada 2 pontos, né, existe uma isometria, né, que leva um ponto no outro. Né? O que é uma isometria? É uma transformação, né, que não mexe com as minhas distâncias e ângulos. Então, se eu medir distâncias e ângulos em P e distâncias e ângulos em Q, né, vai ser a mesma coisa. Tá? Então, isometria é isso, né? Não mexe com as distâncias e ângulos. Tá? Então, essa é a característica de homogeneidade. Então, estou passando de um ponto para outro, nos meus cortes espaciais, né? E as características desse espaço são as mesmas. Tá? Agora, a isotropia, né? Ele é pouco parecido, mas ele é diferente, tá? Ele envolve outro tipo de transformações, tá? Então, o que é isotropia? A isotropia, basicamente, diz que não existem direções preferenciais no espaço, tá? Então, se eu olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para cima ou para baixo, né? O universo que eu observo é praticamente o mesmo, tá? E como que eu formulo isso em termos matemáticos, né? Então, eu vou dizer que um espaço-tempo é dito espacialmente, né, isotrópico, né? Então, de novo, eu estou naqueles cortes espaciais, né? Se existe uma congruência de curvas tipo tempo, né, que são os meus observadores, tá? Então, lembra que agora eu estou... assim, eu estou no corte, mas eu estou observando também o funcionamento desse observador ao longo de uma curva do tipo tempo, tá? E quando eu tenho esses observadores, né? Então, observadores sempre têm que seguir curvas do tipo tempo, porque eles não se movem com uma velocidade maior do que a da luz, né? Então, quando eles estão seguindo essas curvas, né? Elas satisfazem a seguinte propriedade. Se eu tiver aqui o meu observador, né? Está passeando aqui numa curva tipo tempo, né? E se eu fizer um corte aqui no meu espaço, aqui, tiver 2 vetores tipo espaço aqui, né? Dando 2 direções aqui no meu espaço, né? Eu tenho também uma isometria, né? Que leva um vetor no outro, tá? Então, essas direções, esses vetores espaciais, S1 e S2, é como se fossem as minhas direções no espaço, né? Então, existe uma isometria que leva um vetor no outro, tá? Então, basicamente é isso. Você tem uma transformação que leva um vetor no outro, né? Você pode entender como se fosse uma rotação, por exemplo, né? E é uma isometria, ou seja, se eu medir ângulos e distâncias nessa direção, medir ângulos e distâncias nessa direção, você vai ter as mesmas coisas, tá? Então, eu tenho essas 2 hipóteses, né? Tem a hipótese de homogeneidade e isotropia, tá? Quando eu levo, assim, quando você deseja resolver uma equação, a equação de Einstein, né? Você resolve a equação de Einstein justamente para você encontrar a métrica do seu espaço-tempo, tá? Ou seja, como que
ocorre a sua distribuição de massas, né, e a própria dinâmica do espaço-tempo, de maneira que você obtém como produto, né, em geral, né, a métrica do seu espaço-tempo, ou seja, você quer saber como medir distâncias e ângulos em cada posição, em cada instante do tempo, né, de acordo com a sua distribuição de massa, né? Então, resolver a equação de Einstein basicamente encontrar a métrica do seu espaço-tempo, tá? Quando você coloca a propriedade de isotropia e homogeneidade no seu espaço-tempo, né, você está colocando vínculos na sua métrica. Então, a sua métrica já não é uma coisa tão geral, né? Você simplesmente coloca alguns vínculos, né? Então, na sua métrica, e agora você joga na sua equação de Einstein e vê o que você obtém, tá? Então, quando você considera essas hipóteses de isotropia e homogeneidade, né? Coloca lá na sua métrica e resolve as equações de Einstein, né? Em geral, você tem a chamada métrica de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker. Então, é a métrica que você obtém das equações de Einstein, né, com a isotropia e a homogeneidade como ingredientes a priori, tá? Então, como é que é a métrica FLRW? Tá? Ela é uma coisa desse tipo, né? Ela tem uma componente temporal, né, que diz como que é a evolução temporal, né? E você tem uma componente separada aqui, que é a espacial, né? Mas que ela depende aqui de um parâmetro, uma função do tempo. Tá? Então, como é que eu faço os cortes? Os cortes vão ser essa parte espacial aqui do meu espaço-tempo, né? E esses cortes espaciais é que vão conter ali a homogeneidade e isotropia. Tá? Ou seja, se eu considerar um tempo específico, um instante de tempo específico, né, esse corte espacial aqui vai garantir que eu tenha homogeneidade e isotropia. Tá? Aqui, né, esse espaço, né, ele pode ter uma curvatura, né, contanto que a curvatura seja uniforme, ou seja a mesma para todos os pontos, até por causa da homogeneidade. Né? Então, eu posso ter um espaço plano, né, como é basicamente o nosso espaço, né, nosso espaço-tempo. Né? Posso ter um espaço-tempo curvo, com uma curvatura positiva ou uma curvatura negativa. Tá? Mas, de qualquer maneira, essa curvatura uniforme é a mesma para todos os pontos do espaço. Então, se eu tenho um ponto de espaço com curvatura positiva, todos os outros pontos do espaço vão ter curvatura positiva, então ele vai formar mais ou menos vai ter uma característica semelhante com uma esfera 3D, tá? Bom, quando a curvatura é nula, né, então você pode ver que a sua métrica é basicamente uma métrica euclidiana, né? Então ele funciona mais ou menos como se fosse um espaço tridimensional euclidiano, né? As suas distâncias e ângulos você faz mais ou menos como se fosse um espaço euclidiano, tá? A única característica que ele vai ter é esse A de T, essa função A de T aqui, que é uma dependência temporal, que é o chamado fator de escala, né? Então, por mais que o corte espacial seja sempre homogêneo e uniforme, né? Conforme ele vai evoluindo temporalmente, né? Essas distâncias, né? Então, ele pode expandir ou contrair de acordo com a dependência do fator de escala, né? Então, ele é sempre homogêneo e isotrópico, né? Mas conforme o tempo passa, né? As distâncias podem aumentar ou podem diminuir, né? De acordo com esse fator de escala. Tá? Então, a única quantidade que importa aqui, né? Na evolução temporal é esse fator de escala. Tá?
Então, esse é o universo homogêneo, isotrópico, né? Corresponde a essa solução. Tá? Agora, a questão é, o que acontece, né, quando a gente tira uma dessas hipóteses? Tá? Então, agora, a gente vai considerar universos que não são necessariamente isotrópicos. Tá? Então, veja, que eu não vou dizer que esses universos são anisotrópicos. Né? Eles podem ser tanto isotrópicos quanto anisotrópicos. Né? Eu simplesmente estou tirando essa característica de isotrópico que eu estou colocando, que eu colocava antes a priori na minha métrica. Tá? Então, agora eu simplesmente vou deixar isso livre, né? Vou considerar apenas a homogeneidade, né? E o universo que vai surgir ali das equações de Einstein pode ser isotrópico ou anisotrópico, tá? Então, essa é a questão, tá? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer essas construções? Então, essa é a parte que demanda um pouquinho mais de uma matemática mais abstrata, tá? Mas, a grosso modo, o que a gente vai fazer, tá? Quando você tem um universo homogêneo, né? Vamos pensar só na parte espacial, tá? Então, congelei o tempo, né? Estou analisando um pedaço desse corte temporal, né? Que corresponde a só no mesmo instante do tempo, tá? Quando eu vou passar de um ponto P para um ponto Q, né? Então, eu tenho essa correspondência entre pontos nesse espaço, tá? O que eu posso fazer? Eu posso entender isso, né? Passar de um ponto P para um ponto Q, né? Como se fosse a ação de um grupo, tá? Então, um grupo é um objeto matemático, é um conjunto mais algumas operações, né? E o grupo possui elementos que eu posso aplicar em ele outro espaço. Nesse caso, vamos pensar nos elementos desse grupo como essas translações de um ponto para outro, tá? Então, essa ação de grupos, né? Agora, se eu pensar em termos de só nas isometrias, né? Ou seja, assim, um grupo pode ser várias coisas, né? Eu posso ter translações, rotações, né? Mas vamos pensar na ação dessas isometrias. No caso, seriam as translações, no caso da homogeneidade, né? Mas assim, agora, em vez de pensar em pontos, né? Eu posso pensar nos elementos de um grupo, né? Então, eu fixo um ponto, né? Então, nesse ponto, eu tenho o elemento identidade do meu grupo, né? E eu vou fazer agora uma correspondência entre cada ponto e um elemento do grupo, tá? Então, agora, em vez de ter esse espaço de pontos, eu tenho um espaço de elementos, né? Tem um grupo, tá? Se você verifica que esse grupo de isometrias ele vai corresponder a um grupo de Lie, né? E, no final das contas, esses geradores de isometrias, né, que correspondem aos vetores de Killing, né, eles vão satisfazer as relações de comutação, né? Então, de certa maneira, eles vão corresponder a uma álgebra de Lie, né? Então, você tem uma álgebra de Lie, né, é um espaço vetorial que você tem um comutador associado, né, a grosso modo, tá? Mas você tem uma álgebra de Lie associada a esses geradores de isometrias, tá? Quando você analisa, então, esses vetores de Killing, né, você pode usar eles para formar a sua métrica, né? E, no final das contas, você tem uma álgebra, né, que corresponde aqui a esse comutador desses dois operadores aqui, tá? Então, de novo, é uma álgebra de Lie, né? E agora, qual que é a vantagem de usar esse arcabouço mais formal, né?
Quando você analisa álgebras de Lie, né, você pode classificar as álgebras de Lie, né? Por exemplo, uma álgebra de Lie de uma dimensão, ela só tem um tipo de álgebra de Lie, né? Ela é comutativa, né? Quando você tem uma álgebra de Lie que é um espaço 2-dimensional, você tem duas possibilidades, né? E quando você tem uma álgebra de Lie tridimensional, que é o caso do nosso espaço, né? Você vai ter 9 possibilidades, em termos dessas constantes C, né? Que são chamadas constantes de estrutura, né? Então, agora eu posso classificar os meus universos homogêneos, né? Com base nessas estruturas, né? E cada universo vai ter as suas propriedades, tá? Então, assim, a grosso modo, eu posso classificar, então, os meus operadores em termos dessas constantes, né? Eu posso reescrever aquelas constantes C em termos de A, N1, N2, N3, né? E eu tenho, então, uma classificação de 9 tipos de álgebras. Então, 9 tipos de universos, né? Quem fez essa classificação foi Bianchi, né? Então, por isso que a gente chama de universos de Bianchi, né? Com base nessa classificação de álgebras de Lie de tridimensionais, tá? Bom, então você tem desde o tipo 1, né, até o tipo 9, tá? Em particular, né, os universos isotrópicos, né, vão ser casos especiais de alguns desses, né? Em particular, o Bianchi 1, né, é o caso mais simples, né, onde tudo é comutativo, é tudo zero aqui do lado direito, né? Ou seja, se eu fizer o comutador, né, x1, x2, x3, x1 é a mesma coisa, né? E, em geral, a métrica de FLRW, né, ela está ligada com o Bianchi 1, mas ela pode ser um caso especial também das outras, tá? Mas, assim, desde que seja isotrópica, eu tenho uma FLRW, né? Mas essa mais simples, né, a Bianchi 1 possui uma solução do tipo FLRW, tá? Mas a gente vai ver também que existem casos não isotrópicos, tá? E você tem uma série de outros universos, né? E um dos mais interessantes, que é o que a gente vai se concentrar aqui, é o Bianchi 9. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no Bianchi 1 e depois no Bianchi 9. Tá? Bom, quando você faz a classificação dessas álgebras, né, você pode passar de uma álgebra para outra, contraindo essas constantes de estrutura, né? Então, por exemplo, o Bianchi 9, que tem o N1, N2, N3 igual a 1, né? Se você contrair o N3, você cai no Bianchi 7. Se você contrair o N2, você cai no 2. Se contrair o N1, você cai no 1. Né? Então, você pode tendo uma série de contrações, né? E você pode passar de uma álgebra para outra, dependendo de como está a situação dessas constantes de estrutura. Tá? Muito bem. Vamos falar rapidamente sobre Bianchi 1. Né? Então, Bianchi 1 é o mais simples que existe. Né? Você tem tudo zero aqui do lado direito. Né? Então, você tem a métrica FLRW, é um caso especial, né? Que corresponde a um caso isotrópico. Né? Porém, existem outras soluções, né? Como, por exemplo, a solução de Kasner. Né? A solução de Kasner, você tem aqui o tempo elevado a potências P1, P2 e P3, né? Esses índices, né, chamados índices de Kasner, P1, P2 e P3, satisfazem essas relações aqui. Tá? Isso aqui é igual a 1, tá? Os dois são iguais a 1, esqueci de colocar 1. Tá? Você pode parametrizar, então, esses índices usando um U. Né? Então, você tem uma família de soluções de acordo com o valor de P. Né? Então, você pode ter aqui, né, dependendo do valor de... Aqui é 1 sobre U, né, mas... Dependendo desse valor aqui, você tem diferentes índices P1, P2, P3, tá? Mas, em geral, essa solução corresponde a um caso anisotrópico, né?
onde você tem o volume cresce, né? Em geral, se você considerar um volume, ele vai crescer, mas você vai ter duas distâncias que crescem e uma... Então, esse que cresce na direção, se você observar, o teu universo está descendo, né? Então, isotrópicas para todos os casos de Bianchi, tá? Então, a gente vai voltar para isso quando a gente for falar de Bianchi 9, tá? Muito bem. Então, o Mixmaster originalmente foi pensado para explicar, né, essas questões de singularidade e homogeneidade, o porquê da homogeneidade do espaço-tempo, né, e do espaço, e hoje cai em desuso, né, porque você tem outras explicações, tem os teoremas de Penrose e Hawking, né, você tem a inflação, né, que explica essas características do universo, né. Mas a questão é que Bianchi-Noff, também chamado de Mixmaster, né, ela é caótica, tá? Tá, não vou entrar em detalhes aqui na equação, tá? Mas agora eu vou escrever a métrica da parte espacial usando três vetores, né, em três direções, né? Então, agora, em vez de você ter, que nem na métrica FLRW, que você tinha só um fator de escala, você vai ter três, basicamente, uma para cada direção, A, B e C, tá? Então, você tem um conjunto de equações aqui, né? E veja que são equações altamente não lineares, você tem aqui termos a quadrado, termos a quarta. O que acontece agora, né? Quando você está próximo da singularidade, né, você pode aproximar esses fatores de escala também, usando uma aproximação de Kasner, né? Então, essas funções A, B e C do tipo T elevado a P, tá? Mas agora, o que acontece? Acontece uma coisa interessante, né? Se no Bianchi 1, por exemplo, você tinha duas direções se expandindo e uma decrescendo, né? Agora, no Mixmaster, você também vai ter isso, né? Porém, o que vai acontecer? Esses termos à direita aqui, né? Eles vão influenciar nessa dinâmica, né? E, eventualmente, as direções vão trocar esse papel, né? Então, você tem um comportamento tipo Kasner, né? uma era de Kasner, né? E, de repente, você tem uma troca de direções e se inicia uma nova era de Kasner, agora trocando as direções, né? E essa troca, né, é meio aleatória, né? Você tem uma direção, depois você troca em outra, né? Então, você tem então, uma hora uma direção está aumentando, a outra está diminuindo, depois elas trocam, né? Começam a uma aumentar, a outra diminuir, né? Então, você tem aqui essa troca. Então, aqui é um gráfico, não ficou muito bom, mas assim, dá para dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, a direção verde, né? Ela vai decaindo aqui na expansão, né? E aqui, por exemplo, nessa era aqui, né? Você tem uma parte que está contraindo, as duas partes que estão aumentando, né? E, de repente, tem uma troca aqui, né? A parte que estava contraindo começa a aumentar, ela fica positiva, né? A outra fica positiva, muito pequena, a outra fica negativa, né? Então, vai ocorrendo essas trocas aqui entre eras de Kasner, tá? Você pode pensar nas variáveis de Misner, né? Então, aqui ele usa um potencial, né? Quando se usa as variáveis dele, né? E você tem aqui, você pode pensar em termos de como se fosse um bilhar, né? Então, os pontos vão passando para cá, eles vão batendo aqui, né? E eventualmente vão para uma das direções aqui, tá? Então, só uma maneira de pensar de outra maneira essa dinâmica Mixmaster. Aqui é uma representação bastante bonita que foi proposta por Donato e Bini, né? Ele faz um mapeamento na dinâmica de Mixmaster, né? Usando uma variável que é
que está relacionada à curvatura de Weyl, né? Como que é o nome da... Não lembro. Não, mas é uma dessas variáveis, né? E quando você mapeia essa variável, né, ao longo da evolução de Mixmaster, né, você tem esses picos, né, da, referentes à curvatura de Weyl, né? E se você parar para pensar, parece até um eletrocardiograma de um coração, né? Parece um batimento de um coração, né? Então, você pode pensar aí nessas trocas aí, nesses bounces do Mixmaster, como se fosse o batimento de um coração, né? O batimento do coração do universo, vamos dizer assim, né? Então, uma representação bem interessante dessa evolução do universo, tá? Então, como é que a gente vê que o universo Mixmaster ele é caótico, né? Em geral, né, a sensibilidade das condições iniciais, né, se você usar os métodos usuais, tipo Lyapunov, né, eles não funcionam muito bem, né? Mas você pode ver que existe uma sensibilidade às condições iniciais, né? Se você pegar pontos de um espaço de condições iniciais, né, e evoluir e verificar para onde que vai para qual direção que vai cada ponto, né? Então, se ele contrai, se ele aumenta mais numa direção, se ele aumenta mais no outro, e você vai mapeando, né? Nesse caso aqui, eu mapeio em qual direção que ele aumenta mais, né? E eu digo, se está na direção 1, ela é branca, na direção 2, ela é cinza, e na direção 3, ela é preta, né? E conforme você vai evoluindo essas condições iniciais, você tem os diferentes resultados. E ele gera essa figura aqui, né? E essa figura aqui é um fractal, né? Ela tem fronteiras fractais aqui e tem uma característica de Wada, né? Em que nesses pontos aqui você encontra as três condições iniciais, ou seja, se passar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você já tem um comportamento do universo totalmente diferente, tá? Então, nessa interpretação, você pode dizer que existe uma sensibilidade às condições iniciais, né? E, portanto, o universo Mixmaster, ele é caótico, tá? E agora, o que acontece, né? Se eu pego esses universos, né? Esses universos, até agora, eu analisei eles como sem massa nenhuma, né? Então, universos totalmente vazios, né? Esse comportamento atípico, né? Caótico, né? Ele é resultante só da evolução do universo sem nenhuma influência da massa, né? Agora, o que acontece quando eu coloco, né, ingredientes a mais nesses universos, né? Será que ele fica mais ou menos caótico, né? Será que o universo que era inicialmente anitrópico, ele pode ficar isotrópico, né? Então, quando você faz uma análise, por exemplo, com um campo escalar autointeragente, né, que simula inflação, né? Então existem vários modelos para inflação, vários são baseados em campos escalares, né? Então, se eu usasse esse campo escalar autointeragente, né, se eu analisar agora essa dinâmica das condições iniciais, né, o que você tem? Você tem a perda dessa característica de caos. Isso aqui é um resultado novo que a gente obteve, né, não foi publicado ainda, mas com a influência desse campo escalar, né, você acaba perdendo essa característica do caos da sua solução Mixmaster. Então, ela acaba ficando mais estável, né? Então, a inflação, a grosso modo, vamos pensar em termos de inflação, né? A inflação pode fazer com que o seu universo Mixmaster perca essa característica de caoticidade, tá? Deixa eu passar rapidamente aqui, está acabando o tempo, né? Mas com relação à isotropicidade, à isotropia, né? Então, para alguns tipos de campo, como o campo de Higgs, né? O universo Mixmaster também pode ficar isotrópico, né? Então, alguns campos escalares fazem com que
que o universo mix master se torne isotrópico, que é uma coisa boa, né? Porque o universo que a gente observa hoje é isotrópico, né? Então, se a gente supõe que o nosso universo é mix master, né? Em determinado momento ele tem que se tornar isotrópico, né? E você também tem isotropização, né? Em outros tipos de soluções, como Bianchi 1, né? Usando campos fermiônicos, né? Então, esse aqui é um resultado do professor Marlos Ribas, aqui da UTFPR, né? E, então, dependendo do ingrediente que você coloca a mais, você pode ter isotropização do teu universo, tá? Bom, aqui, só passando rapidamente, você pode fazer uma transição entre universos, por exemplo, aqui, Bianchi 9 para Bianchi 7, então você tem uma mudança nas características ali no que acontece de acordo com a evolução das condições iniciais, tá? Só uma ideia de uma aplicação, né? Esse aqui é um resultado de 2016, de Saadi, né? Com relação à isotropia do universo, tá? Então, ela analisou dados do CNB, né? E comparou com evoluções anisotrópicas do universo, né? Então, ela investigou esses parâmetros, né? De evolução anisotrópica, né, e comparou ali com dados do CMB, né, e viu que não bate, né? Então, assim, essas evoluções anisotrópicas infelizmente, não são consistentes com os dados atuais de radiação cósmica de fundo, né? Então, se em determinado momento o universo era caótico, era anisotrópico, então ele perde, em algum momento, essa característica e se torna um espaço aí. Tá? Então, se você tem um espaço anisotrópico, né, ele provavelmente vai estar antes do processo de inflação. Tá? Então, por que a gente estuda espaços anisotrópicos? Né? Então, só para terminar, né? O universo, realmente, ele é homogêneo e isotrópico na escala, não tem nenhuma característica que diga que ele é anisotrópico. Né? A métrica FLW descreve bem o universo atual. Né? Então, se o universo, em algum momento, foi anisotrópico, foi antes da expansão. Né? Porém, né, essa transição entre isotropia e anisotropia, né, ela pode ser considerada como uma transição entre cosmologia quântica e clássica, né, e com o avanço da astronomia multimensageira, você pode, talvez, obter essas novas informações, né, que podem, talvez, indicar, né, se em algum momento, né, o espaço foi anisotrópico, tá? Então, só para não falar de neutrinos, né? Então, os neutrinos podem ajudar nisso, né? Então, eles podem tanto ser uma fonte, né? Então, se existem teorias aí que abrangem quebra da simetria de Lorentz em campos fermiônicos, né? Então, isso envolvendo neutrinos, né? Então, isso pode ser uma fonte de anisotropia, né? E essas informações podem estar gravadas aí nesses neutrinos relíquia, né? Que vem dos instantes iniciais do universo, tá? Então, ainda tem algum espaço para estudar esses universos anisotrópicos, tá? Bom, então, consegui encerrar faltando 2 minutinhos, tá? Então, eu agradeço bastante pela oportunidade de participar.